Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos alegres essa manhã, porque o Senhor é bom. A misericórdia dele tem que ser renovada esta manhã sobre nós. Ainda que nós não somos merecedores, mas a misericórdia, do Senhor foi colocada sobre a igreja. O coração de Deus foi colocado sobre a nossa miséria, irmãos. Nós éramos um povo miserável. E o Senhor colocou o coração dele sobre nós, E por isso que louvamos a Deus por causa da sua misericórdia. Ainda apesar de tudo isso que o Senhor tem feito por nós, ainda muitas vezes nós afloramos dentro de nós, o nosso velho homem, cheio de direitos, cheios de vontade própria. E esse é o trabalho que o Espírito Santo nesses últimos dias tem tido de nos convencer. O maior inimigo nosso não é o diabo. O diabo foi vencido na cruz e o tempo dele está próximo. Mas é a luta diária que nós enfrentamos conosco mesmo, Aquela luta interna, que o Senhor nos fala e nós resistimos, porque ainda temos vontade, irmãos. Ainda nós temos vontades. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em 1 Pedro, capítulo 4. É importante que nós entendamos a obra do Senhor, a obra que o Senhor está fazendo nesses últimos dias, a obra que o Espírito Santo está realizando dentro de nós. O Senhor, dia após dia, Ele vem conquistando o nosso coração. A obra do Senhor foi realizada com perfeição naquela cruz, mas dia após dia, irmãos, o Senhor está conquistando a nossa vida. Algo está sendo formado dentro de nós. E para que esse homem interior, que é o próprio Senhor, seja realmente formado em nós, algumas coisas precisam acontecer na nossa vida. É necessário que todo homem, toda mulher que quer seguir ao Senhor, é necessário renúncia. É necessário renúncia. E nesses dias que estamos vivendo, o mundo tem oferecido tantas coisas a nós, O mundo tem oferecido tantas coisas boas, tantas coisas lícitas, mas que tem desviado os nossos olhos, irmãos. Há uma luta. Jesus disse assim: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Isso é uma realidade, é uma verdade. Amém. Mas existe um combate dentro de nós. Paulo fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Então a edificação de Cristo que Ele prometeu é feita com as coisas dele, com o material dele. A edificação da casa de Deus, ela é feita daquilo que está dentro do Senhor Jesus Cristo. Mas existe um mover tentando contra a igreja, dizendo que você pode ser o que você quer ser. Que você pode ser feliz da forma que você quer. E te oferece coisas boas. Quantos irmãos têm negado a fé? Porque têm visto a igreja com seus próprios olhos. E dizem: isso aí eu não concordo, isso daí não é bem assim, isso aí não é dessa forma. Irmãos, a forma é do Senhor. A forma do Senhor. Isso que nós temos que nos submeter à forma de Cristo.
nessa edificação. Amém. Temos que estar atento diariamente. Nós temos que estar olhando o que o Senhor está fazendo diariamente. Porque Ele está edificando a igreja. E essa edificação é interior. O mundo oferece algo exterior para nós. Mas o Espírito Santo, Ele trabalha no nosso interior. É no nosso interior que o Senhor está trabalhando dia e noite. E às vezes, e a maioria das vezes, é encontrar em nós resistência. Porque não é da nossa forma, irmão. E nunca foi e nunca vai ser da nossa forma. O Senhor trabalha em nós de um modo muito especial, o modo dele. Aqui em 1 Pedro, capítulo 4, verso 2, diz assim: para que, no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, nós não sabemos o quanto tempo nos resta na carne. Nós não temos essa informação. Ninguém de nós tem essa informação. Quanto tempo nos resta na carne? Mas Pedro traz uma exortação aqui. Não vivamos mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade do Senhor. Então, uma orientação do Senhor para nesses últimos dias vivermos conforme a vontade de Deus. Amém. Quem nos dá a segurança? Será que eu tenho uma segurança em mim mesmo? Será que eu posso falar para mim mesmo, não, eu me garanto nesses últimos dias? Eu vivo assim, mas Deus está comigo? Irmão, isso é um grande engano do nosso inimigo. Isso é um pensamento fora do pensamento de Cristo. Porque vivíamos na concupiscência dos homens. Isso não agradou ao Senhor. E existe hoje uma manifestação, existe hoje uma pregação chamada de relativismo, que tudo pode ser verdade. Cada um de nós tem a nossa própria verdade, nosso próprio entendimento. Nós temos que conviver na igreja, todos um é diferente do outro, e é verdade. Mas naquilo que tange a Cristo, todos devemos ser iguais. Todos devemos ser iguais. Paulo, ele orava para que os irmãos fossem o quê? Tivessem o mesmo pensamento, a mesma intenção, o mesmo desejo. Mas ali Paulo não estava dizendo, olha, eu gosto dessa cor e todos vocês também deverão gostar dessa cor. Ele não está falando isso. Quando Paulo trata do mesmo pensamento, ele está falando da pessoa de Cristo. Quando ele está falando da mesma vontade, ele está falando da vontade de Cristo. Ele não está dizendo assim, olha, aquele irmão comprou um carro branco, agora todos vocês terão um carro branco. Não é isso, irmãos. É a nossa vida ter unidade em Cristo. A igreja começou lá em Atos como? Tendo o mesmo coração. Será que eles gostavam da mesma coisa? O que tinha de primazia no coração daquele povo, irmão, no início? A vida de Cristo. Por isso que Paulo rogou para que os irmãos tivessem essa unidade em Cristo e a mantivesse pelo vínculo da paz. Nós temos ouvido nesses últimos dias, olha, eu penso dessa forma, eu acho que tem que ser dessa forma. Irmãos, o meu acho e que tem que ser dessa forma está muito distante da forma de Cristo. Então eu devo
me sujeitar de todo o meu coração ao Senhor, ao que Ele está realizando na casa dEle. Amém. Porque Ele é o único que tem autoridade de pôr e tirar na casa dEle. Amém. Ninguém mais tem. Não cabe a nós. Por isso que a nossa visão, nesta manhã, que o Espírito Santo possa desvendar os nossos olhos. Porque às vezes nós estamos caminhando dentro da igreja, mas fora da visão do Senhor Jesus Cristo. E é necessário, irmãos, que todos sejam convergidos à visão do Filho de Deus. Porque senão eu vou andar pelos meus próprios caminhos. Senão eu vou andar pela minha própria vontade, pela concupiscência dos homens. Lá em Mateus, diz assim, quando Mateus escreve acerca do comer, do vestir, ele fala assim, os gentios procuram estas coisas, mas vós não sereis assim. Então, quando nós buscamos as coisas dos gentios, irmãos, nós estamos andando pela vista dos homens. Nós temos que entender o que o Senhor tem preparado para a igreja nesses últimos dias. A Gil orou que, agora há pouco ali, que não ficamos tateando como cegos. Nós vamos ter a visão espiritual para desprender primeiramente a minha vida. Como João disse, olha, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Sabe por que João declarou isso? Porque ele tinha consciência, ainda que ele foi um enviado do Senhor para preparar o caminho do Senhor. João disse assim, mas ele era antes de mim, ou seja, ele já tinha primazia antes de eu chegar. Então ele é o primeiro. Essa visão que a igreja precisa ter, saber que o Senhor era antes de nós e é Ele que tem a primazia em todas as coisas na sua casa. E eu preciso estar rendido ao Senhor, irmãos. Há um combate contra a tua vida, contra a tua alma. E sabe a única coisa que pode guardar a nossa alma, pode salvar a nossa alma, como diz Tiago, é a palavra do Senhor. Por isso precisamos receber a palavra do Senhor com mansidão. Porque ela é poderosa para salvar nossas almas, a nossa vida. Da onde e do quê? De uma geração má e incrédula. Essa geração má e incrédula tem combatido contra o Senhor, contra a sua casa. Então Pedro ele escreve com sabedoria. No tempo que nos resta da carne. Busque ao Senhor. Faça a vontade do Senhor, porque é isso que vai te conservar no dia mau, irmãos. É isso que nos conserva no dia mau. Não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero implantar na vida da igreja. É fazer a vontade do Senhor. Amém? Eu queria trazer essa introdução para falar uma questão que eu vejo assim que é muito importante nesses dias. Certa vez, num dos retiros, o irmão fez uma menção que foi muito sábia da parte dele. Ele disse assim, aquele pecado que você preserva, pode lá na frente destruir a tua vida. Então nós precisamos nos livrar rapidamente, irmãos, daquilo que desagrada ao Senhor. Vamos abrir aqui em Números, em 1 Samuel. Primeiro Samuel, capítulo 15. Nós precisamos vencer o pecado, irmão. E muitas vezes que está escondido dentro de nós. E o pecado pode ser uma coisa boa.
O pecado pode ser algo gostoso, mas precisamos abrir mão, precisamos vencer, precisamos ir ao Senhor, precisamos ser sarados, precisamos ser libertos disso, para que lá na frente Ele não nos vença. Aqui conta a história do rei Saul, uma história que todos nós conhecemos. O Senhor, através da vida do profeta Samuel, deu uma instrução, deu uma ordem a Saul. Aqui a partir do verso 1, do capítulo 15, diz assim: esta foi a ordem que o Senhor deu a Saul. Só lembrando, irmãos, que Saul era um rei. Verso 1 diz assim: então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Então, houve uma ordem da parte do Senhor. O Senhor se lembrou dos amalequitas. E o Senhor jurou guerra de geração em geração contra os amalequitas. E o Senhor recordou daquilo que os amalequitas fizeram contra o povo de Deus. Irmãos, os amalequitas, eles têm uma representação, é o nosso ego. Os amalequitas eram um povo pecador, era um povo traiçoeiro, era um povo que não temia a Deus. E nós, o nosso homem natural, eu estou falando do nosso homem natural, ele não teme, ele peca, ele é traidor. Irmãos, aquele sacrifício de Cristo foi daquela forma, porque foi a única forma que podia nos resgatar. Porque isso seria impossível tirar da vida do homem essas coisas. Nós temos que trazer a lembrança na nossa vida, aquele sacrifício. Então aqui, o Senhor deu essa ordem a Saul, uma ordem bem clara, né? Vai, extermina Amaleque, extermina tudo o que ele tem. Não deixa memória nenhuma, porque ele causou muito mal ao meu povo. E Saul obedeceu, de princípio. Ele reuniu e foi pelejar contra os amalequitas. E a partir do verso 7 aqui diz assim: então Saul foi de encontro aos amalequitas. O verso 7 diz assim: então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilã até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e os cordeiros e os melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então Saul, ele fez 80% da vontade do Senhor. E nós sabemos, irmãos, que a vontade do Senhor, ela só é concluída com 100%. Se nós deixarmos, podemos fazer 99%, mas nós deixarmos 1%, aquele 1% poderá ser pedra de tropeço para a nossa vida, lá na frente. Então Saul foi e poupou o rei dos amalequitas. Poupou Agag. E Saul, irmãos, era um rei. E todos nós sabemos, e ele sabia muito mais, que numa batalha, o alvo principal
de execução deve ser o rei. O rei nunca pode ser poupado numa guerra, porque ele pode começar novamente o seu reinado. Então Saul, como ele estava indesculpável, porque ele sabia. Então ele foi e poupou Agag e mais algumas outras coisas, né? E no verso 13, Samuel chegou ali e confrontou a Saul. No verso 13 diz assim: vendo, pois, Samuel a Saul, saiu-lhe e disse: bendito seja tu do Senhor, cumpri a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido das vacas que ouço? E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então, existem 3 coisas na nossa vida, irmãos: a ordem de Deus, a execução da ordem de Deus e o confronto com as nossas vidas, se nós obedecemos ou não. Todos nós passaremos por isso, e todos nós passamos por isso. O Senhor nos manda fazer algo, nós saímos para fazer algo, esse algo que Deus mandou, e depois o Senhor nos confronta, se realmente nós fizemos conforme Ele pediu. Isso é real, todos nós passamos por isso. Isso é uma lição para nós, irmãos. Saul foi confrontado pelo Senhor. Samuel representava, como profeta, a palavra do Senhor. E o que nos confronta nesses dias, irmãos? A palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela pode penetrar na nossa vida. Ela pode trazer tudo à luz na nossa vida. E o Senhor tem nos confrontado nesses dias. Será que nós estamos fazendo a vontade dEle? E quando Samuel confronta Saul, ainda que Saul dá um bom testemunho, né? Fui e fiz tudo conforme a vontade de Deus. E vem a palavra e traz ele à luz. E ele, com a boca dele mesmo, diz: o povo poupou, não foi ele, foi o povo. O povo que poupou o rei, o povo que poupou os animais, com uma intenção boa de oferecer ao Senhor. Irmão, na nossa vida, no nosso dia a dia, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós oferecemos a Deus. Deus não quer receber e não pode receber nada daquilo que Ele não quer, daquilo que Ele já proibiu nas nossas vidas. Amaleque e todo o gado estava interditado. Não podia ser oferecido a ninguém, e quanto mais ao Senhor. Nós não podemos oferecer a Deus aquilo que Deus interditou na nossa vida, irmãos. Aquilo que é desprezível para com o Senhor. O que nós temos de bom em nós, irmãos, é a pessoa do Filho de Deus. E é por ele que eu devo oferecer, então, sacrifícios ao Senhor. Eu não posso oferecer nada de mim mesmo. Eu não posso separar nada de mim para o Senhor. O que tem que separar é Cristo em nós. Cristo em nós é o que nós oferecemos ao Senhor. E Saul aqui cometeu um erro grave, né? Um erro gravíssimo, que resultou na perda do seu reino. O reino de Saul foi passado, o reino de Saul foi rasgado, o reino de Saul foi tirado da vida dele. Por uma desobediência e por um oferecimento de algo que o Senhor tinha proibido. E no verso 32, irmãos, no verso 32, é uma figura para a nossa vida, para o nosso ego.
Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. O que isso fala conosco, irmãos? Porque a única coisa que pode vencer o nosso Amaleque é a palavra de Deus. Aqui Samuel despedaçou a Amaleque por uma espada. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única forma de despedaçar, irmãos, o nosso Amaleque. A única forma de nós morrermos é estarmos sujeitos à palavra de Deus. Então isso é uma grande figura para a nossa vida. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única ferramenta que o Senhor deixou para vencer o nosso ego. O nosso ego é muito forte, irmãos. O nosso ego é muito forte. E nós precisamos da sujeição à palavra de Deus. Sabe por que tudo isso parece uma coisa tão forte para a nossa vida quando nós ouvimos? Quando eu li, falei, nossa Senhor, é uma violência muito grande. Muitas vezes nós lidamos conosco como Pedro quis lidar com Jesus. Quando Jesus chegou para os discípulos e disse, olha, eu devo ir para Jerusalém, lá serei entregue na mão dos homens e eles me matarão. E Pedro chama Jesus à parte e disse assim, não faça, tenha compaixão de ti, não faça isso contigo, Senhor. Cuidado com a tua compaixão contigo, irmãos. Você pode estar poupando aquilo que Deus já reprovou há muito tempo. Poupando algo que não pode entrar no reino de Deus. A espada do Espírito, irmãos, tem que passar entre nós. A espada do Espírito tem que passar na nossa vida. Por quê? Em Hebreus capítulo 4, vamos abrir em Hebreus capítulo 4. Irmão, se a espada do Espírito não passar sobre nós, irmão, nós estamos correndo grande risco. Hebreus capítulo 4, a partir do verso 12. Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Então, qual é a função da palavra de Deus, irmãos? Salvar nossas almas. E como que ela age? Fazendo separação daquilo que é da carne e daquilo que é do espírito. Trazendo a intenção do nosso coração à luz para que nós sejamos sarados. Se o nosso coração não vier à luz pela palavra de Deus, irmãos, nós não seremos sarados. A palavra de Deus nos traz a luz e nos cura. A palavra de Deus diz que o Senhor abre a ferida, mas também Ele cura a ferida. O Senhor tem comprometimento com a sua igreja. Isso faz parte da edificação da casa de Deus. Nós não podemos andar como os gentios. Nós não podemos ter as ideias dos gentios. Nós não podemos ter o sentimento dos gentios. Porque isso pode trazer prejuízo futuramente para a minha vida, irmãos.
Eu não posso estar carregando na minha vida algo que Deus reprovou. Eu tenho que ir à palavra de Deus. A palavra de Deus é por nós. Isso não significa que o Senhor é contra. Isso significa que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama intensamente. Intensamente. Hoje você não pode falar nada que a pessoa já faz bico, já vira a cara para você. Ah, a igreja não é como eu pensei. Que bom, irmão, a igreja não é como nós pensamos. A igreja, o pensamento tem que ser o pensamento do Espírito Santo. Amém. Se eu quiser viver com o meu próprio pensamento, eu vou viver como os gentios. Na igreja, não tem como. O meu pensamento é um. O meu pensamento é terreno, mas os pensamentos do Senhor é muito mais elevado. Os pensamentos do Senhor são celestiais. E para viver na igreja, irmão, não podemos esquecer que a igreja não é um sistema humano. A igreja é espiritual. A igreja é de cima. Então, se andamos de cima, se estamos em cima, não podemos andar com os pensamentos de baixo. Porque se já ressuscitaste com Cristo, o quê? Buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima. Você já ressuscitou com Cristo? A igreja já ressuscitou com Cristo? Cristo morreu e ressuscitou. Nós morremos com Ele, mas também com Ele ressuscitamos, irmãos. Então os pensamentos dos gentios não cabem mais na nossa vida. O nosso ego não cabe mais na nossa vida. Nosso Amaleque, o nosso reizão tem que ser... Nós temos que cortar a cabeça dele e nos sujeitar ao corpo. Nos sujeitar ao corpo. Duas experiências. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esse vivam não é viver da sua própria vida, é viver de Cristo. Porque Ele é o único que pode nos dar essa experiência. Nos uniu, Ele nos uniu, Cristo nos uniu. Então é bom que os irmãos vivam em Cristo, daí teremos unidade, união. E o que acontece depois? Isso é algo precioso aos olhos do Senhor. Ali o Senhor derrama aquele óleo fresco. Ali o Senhor nos cura com esse óleo fresco. A igreja, infelizmente, irmãos, a igreja precisa ser curada. Os nossos corações precisam ser curados. Esse óleo fresco tem que descer sobre nós, irmãos, para curar a nossa vida. O que nós temos enfrentado de acusação, de coisas, corações que não vão ao Senhor, corações que não têm unidade com Cristo, e os corações estão feridos e não deixam ser curados. Nós precisamos desse azeite caindo sobre nós, curando a nossa vida, sarando, trazendo os pensamentos do Senhor do alto. Trazendo aquele sentimento do alto do Senhor, que Paulo fala para que nós tenhamos o mesmo sentimento que há em Cristo. Nós estamos deixando de desfrutar das coisas do Senhor, porque temos olhado para nós mesmos e andado com a nossa própria ideia. Porque se você não me pôr naquele lugar, eu não vou mais na reunião. Irmão, não somos nós que colocamos ou tiramos. É o Senhor. É o Senhor que distribui dons. É o Senhor que levanta o homem. É o Senhor. Então essa é a primeira experiência. E daí que acontece? Qual que é o resultado? O Senhor ordena a vida e a bênção. Para quando? Para sempre, irmão. Não é para o dia de hoje, é para sempre. O Senhor veio para nos dar uma bênção eterna. E essa bênção não é depois que eu for elevado aos céus, é agora. Olha a vida dos discípulos, irmãos. Eles experimentaram o céu na terra.
Eles viveram o sobrenatural. E eu não estou falando sobre sobrenatural somente de curar, né? Mas no sobrenatural de andar com Cristo ressurreto. De um Cristo ressurreto. Isso trouxe vida àqueles homens. Isso trouxe vida àquelas mulheres. Isso mudou a vida deles. Isso marcou, irmãos, e tem marcado até os dias de hoje, porque quando você lê a vida daqueles homens, é algo tão atual, tão presente, porque é o Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está nessa experiência. A nossa experiência tem que entender que o Senhor está nessa experiência. E Ele quer curar o nosso coração. Mas primeiro, importa que Ele cresça e eu diminua. Ainda que Ele me dê um grande ministério, entre aspas, né? Tem homens que colocam o seu ministério lá em cima, né? O João disse, não, Ele veio antes de mim. Importa que eu diminua e que Ele cresça. Que Ele cresça. E nós muitas vezes, irmãos, olhamos para o lado errado. O meu serviço, o meu ministério é despertar a igreja. É gerar fé na igreja, para que a igreja experimente as coisas celestiais. Celestiais. Essa é a primeira experiência. Que nós devemos andar e caminhar com ela. Viver diariamente, irmão. A vida do crente, do cristão, é uma vida simples, irmão. Ninguém vai soltar fogos pelos olhos, fogo pelo olho, vai ter o poder dos super-heróis, não é isso. Mas é a vida de Cristo em nós. No nosso falar, no nosso ouvir, nos nossos olhos, no nosso comportamento diário. Teremos intimidade com o conselho de Deus, porque não há nada mais belo, irmãos, do que o conselho do Senhor. O Senhor quer mudar a nossa vida. Quer que nós frutifiquemos, irmãos. Sabe, Faraó aumentou a carga de trabalho na vida daqueles homens para impedi-los de ir ao deserto sacrificar. Vocês estão muito ociosos aí. Vocês, às vezes de trabalhar, vocês querem ir lá sacrificar. Irmãos, se tem uma sobrecarga sobre nós, não é do Senhor. O Senhor nos chamou e o trabalho dele está sendo tão incrível de nos fazer um povo santo, uma nação santa, um sacerdócio real, um povo adquirido. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos anunciadores das virtudes do Senhor, não das minhas virtudes. O mundo não quer saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer. O mundo quer saber, o mundo espiritual quer saber de Cristo. O que é Cristo? Quem é Cristo? O que tem dentro de Cristo? Qual é o pensamento de Cristo? O que Cristo pode fazer? É anunciar as virtudes dele, irmão. Agora nós carregamos um fardo porque queremos anunciar as nossas próprias virtudes. Não vai dar certo. O nosso chamado foi para anunciar as virtudes do Senhor. Olha que privilégio. E eu não estou falando só do presbitério, estou falando de toda a igreja, irmãos. Esse trabalho é para toda a igreja. Eu vou usar um termo aqui, mas não é desmerecendo. É desde o menor até o maior, desde o mais novo até o mais velho na igreja. Porque todos fazem parte do corpo. E todos receberam uma porção do Senhor.
para ser anunciada. Mas o Senhor precisa nos tirar da reta, irmãos. O Senhor nos precisa nos tirar da frente. O Senhor precisa eliminar o nosso ego. Às vezes nós somos como aquele homem que perguntou para o Senhor: como que eu faço para herdar a salvação? Guarda os mandamentos. Esse eu guardo desde que eu sou pequenininho. Obedeço o pai e mãe, eu guardo todos os mandamentos. E diz a palavra que o Senhor amou a vida daquele homem. Mas o Senhor falou assim: falta uma coisa para você. Irmãos, o amor de Cristo não é conivente com os nossos erros, tá? O amor de Cristo nos expõe. Ele disse: mas falta uma coisa para você. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Toma a sua cruz, nega a si mesmo e vem a mim. E você vai começar a experimentar de algo que até hoje você não experimentou. Você vai sair de uma vida religiosa, terrena, e eu vou te levar você a uma vida celestial. E o que aconteceu com aquele homem? Ele entristeceu seu coração. Porque ele tinha muitos bens. E se retirou. A sobrecarga natural na nossa vida, irmãos, muitas vezes não nos permite caminhar com o Senhor. Nos tira da presença do Senhor. Precisamos mudar no raciocínio, irmãos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Fomos chamados para estar em e viver em Cristo. E permanecer em Cristo. Eu preciso trabalhar, você precisa trabalhar. Mas até o nosso trabalhar, irmãos, o Senhor colocou um limite. O que passa disso é fadiga, é sobrecarga, é Faraó aumentando a carga de trabalho. Agora nós dávamos tijolos para eles. Eles vão buscar a palha agora. Eles vão fazer os tijolos. O Senhor quer tirar essa carga da nossa vida para estarmos com mais tempo para Ele. Não negocie o tempo de Deus para a tua vida. O tempo é importante para nós, irmãos. O tempo é muito importante. Daí só avançando aqui, que eu comentei, quando nós guardamos um pecado, ele nos vence, né? Vamos abrir aqui comigo, irmãos. Segundo Samuel, capítulo 1. Aqui conta, irmãos, a morte do rei Saul. Lembra que o rei Saul, 2 Samuel, 2 Samuel, capítulo 1. Aqui conta a morte do rei Saul e como ele morreu. Lembra qual foi a ordem que Deus falou a Samuel? A Saul? Eliminar os amalequitas. E aqui conta a história de como Saul morreu. E por que mãos Saul morreu. Quem matou Saul? Foi um amalequita. Então, pecado guardado futuramente pode nos trazer um grande prejuízo. Irmãos, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar e transformar a nossa vida. Não existe. Todos nós pecamos. E se nós não vigiarmos, nós pecamos de novo, mas nós temos que ir ao Senhor. O Senhor não quer que nós ficamos embaraçados. O Senhor quer livrar o nosso coração. O embaraço não é os pés, é o coração. Coração embaraçado, eu não corro. Coração livre, eu corro para o Senhor. Então, o verso 2 Samuel, capítulo 1, o verso 6. O verso 8. Diz assim: e ele me disse: quem és tu? E eu lhe disse: sou amalequita.
Então ele me disse, peço-te o moço contando a Davi o que tinha acontecido com Saul. Então ele me disse, peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque angústias me vêm e angústia me tem cercado, pois toda a minha vida está ainda em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei, porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça, e o bracelete que trazia no braço, e os trouxe aqui, meu senhor. Então apanhou Davi as suas vestes e as rasgou, assim fizeram todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então disse Davi ao moço que lhe trouxera a nova, de onde és tu? E disse ele, sou filho de um estrangeiro amalequita. O povo que Deus jurou por todas as gerações, até vencê-los. Saul foi morto pelas mãos de uma amalequita. Por uma desobediência, irmãos. A sua morte foi trágica, mas deixa um alerta para a nossa vida, porque a palavra de Deus é espiritual. O Senhor quer trazer o nosso coração livre. Livre. Para que tenhamos uma caminhada livre até os últimos dias. Não podemos conservar no nosso coração nada que o Senhor tem reprovado, irmãos. Tem alguma coisa na nossa vida que o Senhor tem reprovado? Que o Senhor já tem pedido de nós? E nós ainda continuamos trazendo no nosso coração, não dando atenção. Saul experimentou amargamente, irmãos, uma morte terrível. Terrível. Imagina na mente dele, né? Deve ter passado um filme na hora, né? O Senhor manda exterminar e eu não obedeço. E agora estou aqui nessa situação tão terrível e ter que clamar para uma amalequita tirar a minha própria vida. Melhor é obedecer do que sacrificar. Amém. Nada é impossível para o Senhor. Ele pode sarar todas as nossas feridas. Ele pode curar toda a amargura do meu coração. Quem sabe nós estamos aqui hoje para ouvir essa palavra. Quem sabe nós estamos aqui hoje porque o Senhor tem um propósito no nosso coração. Mas ainda nós somos teimosos e nós não abrimos mão. O Senhor quer te usar na casa dele. O Senhor quer me usar na casa dele. Mas precisamos ser purificados, irmãos, ser limpos. Essa manhã, dá um lugar ao Espírito Santo. Às vezes nós passamos tantos anos fazendo as mesmas coisas. Isso vai cansando a nossa vida. Vai nos cansando. Porque precisamos de um renovo espiritual. Tirar as coisas velhas e ter um renovo no espírito, irmãos. Quem sabe o vinho novo virá sobre a tua vida nessa manhã. Virá sobre a minha vida um vinho novo. Mas o odre não pode ser velho. O Senhor não vai pôr um remendo novo no nosso vestido velho. O Senhor vai nos dar uma nova veste. O nosso odre, o Senhor vai transformar, vai fazer algo novo, algo novo.
Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz, filho meu, se ouvires a minha voz, não endureçai os vossos corações. Não importa, irmão, nós temos não importa o que aconteceu, nós temos o norte da palavra de Deus para nos ajustar. Não importa quem errou contra mim, não importa se eu errei contra alguém, a palavra de Deus nos coloca no caminho. A palavra de Deus nos direciona. O Senhor nos chamou homens e mulheres livres, não para ficar sofrendo por algo que vai passar, irmãos. Mas o nosso coração tem que estar perto do Senhor. Perto quero estar. O salmista diz, bom é aproximar-me de Deus. O Senhor nos chamou para estar perto do Senhor. E o que nos põe longe são as nossas ideias, nossos pensamentos, a teimosia do nosso coração. Eu falei duas experiências. Eu falei de do Salmo 133, mas tem uma outra experiência que é muito difícil, irmãos. Sofrer o afastamento de Deus. É algo mais difícil para um homem, é sofrer o afastamento de Deus. Aquele povo caminhando no deserto, murmurou do Senhor, difamou a terra do Senhor. O Senhor queria destruir aquele povo. Houve uma intervenção. Moisés intercedeu pelo povo. O Senhor retrocedeu e disse, salvo Caleb e Josué que perseveraram em me seguir. Contudo, eu não vou fazer nada. Eu só vou retirar a minha presença deles. Eles sofrerão o meu afastamento. E não tem coisa pior, irmãos, para nós, do que o afastamento do Senhor. O Senhor se afastou daquele povo. E diz a palavra que eles foram caindo, um a um. O que nos conserva, irmãos, é a presença do Senhor. O que nos mantém no nosso dia a dia é a presença do Senhor. Para de criticar um ou outro. Para de criticar o presbitério. Às vezes o nosso coração está amargurado porque o Senhor deu um passo para trás. E como voltar? E como novamente atrair a presença do Senhor? O rei Davi, ele errou e ele reconheceu o seu erro. E foi ao Senhor e clamou ao Senhor e clamou: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da tua salvação. Quando o Senhor se afasta, irmãos, a primeira coisa é perder a alegria. Porque é a alegria do Senhor que nos dá força. Às vezes tem irmãos na igreja que o Senhor está afastado. Às vezes tem irmãos na igreja que se tornou estrangeiro, porque já não tem mais contato com o Senhor. Lembra quando o Senhor parava o povo de 7 em 7 anos no deserto para falar com eles? E Ele diz, reúne os homens, mulheres, crianças e os estrangeiros. Às vezes nós estamos na igreja como se fôssemos estrangeiros, irmãos. Como se aquilo ali, a igreja não pertencesse a nós, e nem eu pertenço à igreja. Eu vou na reunião e vou para casa. Eu vou para o retiro, eu vou para casa. Eu vou visitar um irmão, eu vou para casa. Mas é o contato com o Senhor. Quando você deita, quando você levanta, quando você está andando, quando você está trabalhando. Aquela presença que te toca, irmãos.
ela já esfriou. Então esse é outro ponto que eu acho muito difícil. Então nós temos que voltar ao Senhor. Vamos abrir em 2 Timóteo. Nós temos que contratar um corneteiro, irmãos, como no deserto, quando a nuvem ia subindo, levantava, a nuvem ia se movimentando, o corneteiro tocava a sua trombeta, a sua corneta, e todo o arraial juntava suas tendas e entrava embaixo da nuvem e iam, eles não perdiam. Hoje, tem irmão, se a igreja começar a caminhar, ele nem vai perceber que a igreja está caminhando. Isso é verdade, eu não estou falando de Guarama, eu estou falando disso que está em todo lugar. Domingo passado eu vi uma ministração de Curitiba, o irmão Almir ministrou lá, ele falando, não deixando a sua congregação. Eu vi um irmão lá de Minas, ele fala, deixar a congregação, às vezes você está dentro da congregação, mas o coração está lá fora, como o povo que saiu do Egito, mas voltou para o Egito de coração. Irmãos, é uma luta contra o nosso ego, porque o nosso ego quer sentar como rei. O nosso ego, ele quer ser consultado. E a igreja, ela não é uma democracia, ela é uma teocracia. É Deus que manda. Amém. Democracia não é para a igreja. A igreja de Laodiceia, por exemplo, o que significa Laodiceia? Povo reinante, o povo que reina. Era uma igreja democrática, cada um tinha uma opinião para a igreja. E o Senhor estava para fora. Eles sofreram a ausência do Senhor. Mas quando o Senhor volta para dentro, as coisas mudam, irmãos. O Senhor quer voltar para dentro da tua casa, da tua vida, das tuas coisas, dos teus filhos. Não há filho que esteja longe demais para o Senhor, irmãos. Não há situação que seja difícil demais para o Senhor. É a falta da presença do Senhor. O irmão Aniceto falava para nós, o maior problema nosso, irmãos, é a falta da presença de Deus. Não é essa enfermidade. Não é a falta de dinheiro. Não é o teu carro que é velho. Não é uma casa que você paga aluguel. É a presença de Deus. Moisés disse, Senhor, o Senhor falaste bem e me escolheste. Porém, se a tua presença não for comigo, eu não me faça sair daqui, Senhor. A igreja precisa da presença de Deus, irmãos. Ela não precisa de curso. Ela não precisa de consultório psicológico. Ela não precisa de meditação. Ela precisa da presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, tem alguma coisa errada, falta fé. Que aquele que se aproxima de Deus é pela fé. O Senhor se agrada daquele que tem fé. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos romper, nesse último dia o Senhor tem falado comigo, para romper os grilhões que prendem no nosso interior. Jesus falou uma palavra corretíssima. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque nós temos carregado o nosso fardo. O nosso fardo tem que ser tirado de nós, irmãos. E Jesus, como aquela unção que diz ao profeta Isaías, que a unção do Senhor quebraria todo o jugo do nosso pescoço. Jesus é essa unção que quer quebrar esse jugo do nosso pescoço, da nossa vida. Quer nos fazer diferentes. Paulo traz uma proposta espiritual para a vida da igreja. Uma renovação no espírito. Uma renovação no espírito. Todos os dias, irmãos. Não é só uma vez por mês no retiro da Páscoa. É todos os dias. É
Eu preciso dessa renovação. Eu acho que daqui eu sou o que mais preciso. Nós precisamos dessa renovação, desse contato com o Senhor, desse toque com o Senhor. Os apóstolos disseram, nós tocamos da palavra da vida. Não é só a palavra que toca em nós, mas nós tocamos nela. Nós podemos tocar nela, irmãos. Por que você não toca? Por que eu não toco? Porque eu não toco no Senhor? Porque eu não quero me humilhar, irmãos. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, ainda gastou toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro e nada conseguiu, ainda que o Senhor estava apertado por uma multidão. Como que você acha que ela tocou na hora dos vestidos do Senhor? Ela veio por cima? Ela veio por baixo, irmão, se arrastando, com a cara no chão. E ela tocou na palavra da vida. E ela foi curada. Nós não queremos nos humilhar nem para o Senhor. Quanto mais para a vida do irmão. Quanto mais para a igreja. Nem que o Senhor pode me curar, eu não quero, eu não vou, eu não me humilho. É o nosso ego, é tão duro, irmãos. É o Amaleque tão duro. Ele tem que ser despedaçado pela espada do Espírito. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, verso 21. Verso 21, 2 Timóteo 2, 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa se purificar de todas essas coisas. Na casa do Senhor há muitos vasos, cada um de um tipo, e cada um para cada área da igreja existe um vaso. Nós somos um vaso, você é um vaso. Vaso de barro? Isso aí. Precisamos ser vasos de barro. Para que o Senhor nos enche do seu conhecimento, da sua glória. E para que a honra seja somente dele. Se nós queremos ser usados pelo Senhor, nós temos que quebrar esse vaso de porcelana que nós criamos, irmãos. Tem irmãos que querem ser vasos de porcelana na casa de Deus. E o Senhor só enche vasos de barro. O vaso de porcelana é aquele que tem a beleza exterior, né? A Gil, ela era... Por muitos anos ela pintou porcelana. Então muitas vezes eu chegava, ela estava pintando, filetando os vasos, as bordas do vaso com ouro. O vaso estava lá, tinha um torninho, colocava o vaso e o pincelzinho ia contornando com filetes de ouro. Mas na casa do Senhor, irmãos, é vaso de barro. Os vasos de porcelana querem ser consultados, perguntados se pode ou não pode. O vaso de porcelana é no tempo deles, do jeito deles, na hora deles. O Senhor sempre tem que estar esperando eles. Agora o vaso de barro está nas mãos do Senhor. Não tem aparência externa, mas o seu conteúdo, o seu interior é cheio da glória de Deus, irmão. Como tem sido o nosso vaso? Aqui que fala de sorte, se é uma condição, se alguém se purificar destas coisas, será vasos para a honra, santificado, ou seja, separado, idôneo para uso do Senhor, preparado para uma boas obras.
Ah, que glória, irmãos. Semana passada nós falamos acerca das boas obras, lembram? Quem é a boa obra? Boa obra é uma pessoa. Aquela boa obra que o Senhor começou em nós, ela se aperfeiçoará até o dia de Cristo. A boa obra é Cristo. E aqui ele fala de boa obra. Preparado para toda boa obra. Estaremos preparados para Cristo, irmãos. Porque é nele que começa todas as coisas. Nele que é feito todas as coisas. Nele que é transformado todas as coisas. Irmãos, nós precisamos desejar o Senhor. Não mais viver, viver de reunião, viver disso, daquilo, mas ser um cooperador na casa de Deus. Um cooperador de Deus e para Deus, sem opinião própria. Vamos ao Senhor esta manhã. Vamos só ler aqui Mateus. Mateus capítulo 11. Mateus 11. Quero fazer uma pergunta para os irmãos. Já falo. Você acredita que você foi chamado? Escuta, irmãos. Você acredita que você foi chamado porque Cristo quer se revelar a você? Que é necessário que nós entendamos isso. Porque antes de falar do fardo, tem um chamado do Senhor. Tem um chamado do Senhor. E nós precisamos crer nesse chamado. Que o Pai apresentou o Filho, agora o Filho quer apresentar o Pai. E não é para quem quer, é para aquele que o Filho chamou. E por isso que nós não podemos mais andar carregados e sobrecarregados, irmãos. Por causa desse chamado do Senhor. Amém? O Senhor nos chama para estarmos livres para Ele. Então, a partir do verso 25, 11, 25, diz assim: Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser, aquele que o Filho quiser revelar. Se o Senhor não quiser, não tem como mudar de ideia. Agora o verso 28, olha que interessante, porque está tudo ligado. Então, por esse chamado, por essa vontade do Senhor revelar, se revelar em nós, que nós devemos fazer isso. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, por causa desse chamado do Senhor, devemos ir a Ele. E tomar o fardo, o jugo dele. Então, por causa desse chamado, nós temos que abrir mão de nós mesmos, irmãos. Isso está ligado, está no mesmo contexto. Às vezes nós queremos que o Senhor... Estou cansado, estou com muita luta, Senhor, livre do meu fardo. Irmãos, é muito mais do que isso. É saber que Ele me chamou para Ele. E que eu não posso mais me permitir andar sobrecarregado. Por causa do seu chamado, irmão. Se você ler Filipenses capítulo 3, você vai ver essa experiência na vida de Paulo. Por causa do chamado de Deus na vida dele. Por causa desse chamado de Deus na vida dele, ele reputou todas as coisas como perda. Para alcançar a Cristo e para ser achado nele. Não tem coisa mais bela, irmãos. Não tem obra maior, mais esplêndida do que ser achado em Cristo.
Imagina como o Senhor falou a Moisés, salvo Caleb e Josué, eles perseveraram em seguir-me todos os dias.